Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre o fator de correlação de Spearman. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Se você ainda não é inscrito aí, considere se inscrever, deixa o seu joinha para fortalecer aí o canal, tá bom? Hoje nessa videoaula aqui nós vamos falar sobre o fator de correlação de Spearman, tá? É uma alternativa, tá? O método de correlação de Pearson, tá? Que utiliza, na verdade, os valores observados diretamente e calcula a correlação, né? Mas nesse caso aqui, né, a correlação de Spearman, ela faz uso dos postos ordenados, tá? Ou a ordem, né, das observações com relação à sua grandeza, tá, pessoal? Então vou chavear aqui para a tela, para vocês verem aqui no site, nesse artigo aqui 2.3.5.5, tá? Fala bastante aqui sobre quem foi, né, Charles Edward Spearman, que é esse senhor aqui, ó, à direita aí, tá? Foi um fellow da Royal Society, tá? Além de estatístico, foi um psicólogo também, né? Tentou por muito tempo implementar suas ideias estatísticas nos estudos psicológicos dele aí, tá? Então aqui tem um pouquinho da história dele, se você tiver interesse, dá uma visitada aí, tá? No site, tá bom? Tem aqui bastante informação com relação ao fator de correlação de Spearman, tá? Ele não difere em natureza, tá, do fator de correlação de Pearson. Então se você já assistiu o vídeo aí do fator de correlação e regressão, tá? Você vai notar que o indicador, né, o fator de correlação, Rho de Spearman, tá? Ele é semelhante ao fator de correlação de Pearson, tá? Se positivo ele varia até 1, tá? E se negativo até -1, tá bom? Então aqui tem uma imagem que mostra um pouquinho, ó, tá? À medida que x aumenta, y vai diminuir, né? Isso indica uma correlação negativa, tá? Semelhante ao de Pearson. E se positiva, né? À medida que x aumenta, y vai aumentar também, tá bom? Então é uma maneira de correlacionar duas variáveis aí, né? E a força da correlação é medida por esse número de -1 até 1, tá, pessoal? Quanto mais próximo de 1 ou -1, mais forte é a correlação, tá? Tem aqui também as hipóteses, né? Um pouquinho diferente de um teste de hipótese, né? O fator de correlação é determinado por essa equação aqui, tá? Que nada mais é do que 1 menos 6 vezes a soma do quadrado das diferenças aqui, né? Da soma dos quadrados das diferenças entre as ordens das observações, dividido pelo número de observações ao cubo menos o número de observações, tá? Então essa equação aí vai nos dar, né, o fator de correlação, quão forte é a correlação entre as duas variáveis, né, em questão, ou 3 ou 4, tá? Você pode fazer o mesmo aí para várias variáveis também, não precisa ser só duas, tá bom? E a estatística, né, utilizada para fazer o teste de significância, tá, nesse caso aqui, é a estatística T, tá? Segue uma distribuição T de student com n menos 2 graus de liberdade aí, tá? Então, a estatística T de teste, né, para checar a significância da correlação, se a correlação tem significância estatística, tá? É igual ao Rho, né, ou também em alguns livros aí denominado pela letra R, tá? É o Rho de Spearman multiplicado pela raiz quadrada dos graus de liberdade, tá? N menos 2 sobre 1 menos o Rho de Spearman ao quadrado, tá? Então, essa é a estatística de teste, tá? Já nós vamos fazer aqui tanto no Minitab quanto manualmente, tá? Utilizando o Excel para facilitar um pouco as contas. E vamos usar, tá, como exemplo, esses dados aqui, tá? Que foram obtidos aí de um paper, tá? Da Geographical Royal Society, tá? Então, ele fala, aqui ele mostra um exemplo, né? Ele provém um conjunto de dados aqui de 10 amostras, tá? Em que se suspeita, tá? Em determinado rio, que à medida que se afasta da margem, tá? A profundidade também aumenta, tá? Em relação à distância que está, né? Que se está da margem. Então ele fez algumas medições para descobrir se existe essa correlação, né? E os dados estão mostrados aí nessa tabela, tá? Que você pode copiar e colar aí no Minitab e acompanhar comigo aqui
como é que vai ser feita esse estudo de correlação, tá? Então vamos lá para o Minitab, tá? Para adiantar um pouco o vídeo, eu já colei aqui os dados, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá? Então tem aqui na primeira coluna, né? Coluna 1, o número da amostra, tá? Retirada. Tá? Então são 10 amostras aí. A distância em relação à margem, tá? Então distância 0, tá? Profundidade 0, ou seja, no ponto de origem aqui, distância 0 não existe profundidade. Então à medida que ele foi se distanciando aqui, ó, da margem, né? A 50 centímetros da margem, a profundidade era 10 centímetros, tá? A uma distância de 150, aumentou para 28 centímetros, tá? E assim sucessivamente até 500 centímetros aí, né? Da margem, ele chegou a uma profundidade aí de 96, tá? O fator de correlação de Spearman, tá? Ele é ideal para uso, tá? Quando você tem uma das variáveis, né? Que segue uma ordenação, tá? Ela tem uma ordem natural. Então, nota que a distância foi aumentando aqui, tá? Então, ela está ordenada, tá? É uma variável ordinal, que a gente chama, contínua, né? Então, à medida que eu me afasto da margem aqui, né? Não dá para a distância diminuir, só dá para aumentar. Então, ela tem uma ordem natural aí, né? Uma variável ordinal, né? Assim como classificações, né? O primeiro colocado, o segundo colocado, é uma variável ordinal também, tá? Então, nesse caso aqui, o fator de correlação de Spearman, ele é o ideal a ser utilizado, tá? Então, para você fazer um estudo, né, de correlação, existe uma relação realmente entre a distância da margem desse rio, tá? E a profundidade do rio. Nós vamos checar se existe uma correlação estatística aqui entre essas duas variáveis aí, tá bom? Então, você vem aqui no menu Stat, Estatísticas Básicas, tá? E aí você escolhe aqui, ó, a mesma opção para fazer a correlação de Pearson, tá? A gente vai fazer a correlação de Spearman, na verdade. Aqui eu vou mostrar para vocês como escolher qual das duas aqui a gente vai fazer. Então, clica aqui. Vai abrir o diálogo aqui na tela, tá? Você vai preencher com distância e profundidade. Você vai colocar aqui nesse painelzinho de variáveis quais são as variáveis que você quer checar se existe aí uma correlação entre elas, tá? Então vamos vir aqui na opção, no botão de opções, tá? Abre. Nota que aqui você tem duas opções, ó. Método, né? Então você pode escolher a correlação de Pearson, tá? Que é a que a gente já viu no vídeo anterior aí do canal. E a correlação de Spearman, tá? Então vamos escolher aqui o método de Spearman, tá? Nível de confiança para o nosso erro alfa de 0,05. Vamos colocar aqui confiança estatística de 95%. Vou pedir para ele armazenar a matriz de correlação aqui, tá? Dá um OK. Gráficos, tá? Eu quero dar uma olhada na matriz de dispersão, né? Na nuvem de pontos dessa correlação aí, tá? Deixo os demais aí como estão e dou um OK. Tá? E resultados, aqui agora, ultimamente, né? Eu quero saber o método, a matriz de correlação e a tabela de correlações pareadas. Tá? Então, dou um OK. OK novamente. Tá? Então, a primeira informação que ele já mostra aqui na tela, ó, é a matriz de dispersão, né? O gráfico de dispersão, aí, a nuvem de pontos, tá bom? Nota que há uma correlação positiva, né? Linear aqui, ó, dá para checar, ó, à medida que eu aumento a distância aqui, também aumenta a profundidade, tá? Então, a impressão que dá é que tem uma linha aqui, né? Que pode descrever essa correlação aí, tá? Aqui no gráfico ele mostra ó, o fator de correlação Rho, né? Spearman de 0,976 e o intervalo de confiança aqui para onde esse fator de correlação pode estar, tá? Então, essa é a análise gráfica aí, né, do fator de correlação aí, da correlação entre as duas variáveis, tá? Então agora vou mostrar, vou dar um OK aqui, vou mostrar para vocês aqui um pouco mais abaixo, ó, ele colocou aqui, né, o estudo da correlação, ó. Então tem aqui o método utilizado, né, ó, Spearman, o número de linhas usadas 10, né? Então são 10 observações, né, 10 amostras retiradas aí do rio, né? A distância, né, a correlação que existe entre a distância e a profundidade em centímetros é de 0,976, tá?
Isso indica uma correlação positiva, tá? Então significa que à medida que uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar, tá? Então tem aqui agora uma descrição das duas amostras, ó, tá? A profundidade e a distância, né? Ambas com 10 observações. A correlação calculada de 0,976, tá? Com índice de intervalo de confiança de 95%, né? Que a gente já viu lá no gráfico, ó, todas as informações aqui em forma de relatório, né? E o valor P, tá? Por que ele está mostrando um valor P aqui? Se eu não pedir para ele fazer teste de hipótese nenhum, tá? É porque ele está fazendo já um teste de significância, tá? A hipótese, o teste de hipótese que é feito nesse caso de correlação é a hipótese nula. Significa que a correlação entre as duas variáveis é igual a zero, ou seja, não existiria correlação, tá? Se a hipótese nula fosse atendida. E a hipótese alternativa significa que a variável, né, inicial e a correlação entre as duas variáveis é diferente de zero. Tá? Então, nesse caso aqui, né, como eu estou escolhendo um valor de alfa de 0,05, tá? Eu rejeito a hipótese nula de que a correlação entre as duas variáveis é igual a zero, tá? Em favor da hipótese alternativa, tá? Que diz que é diferente de zero. Tá? Na verdade, em termos práticos, o que o teste de hipótese aqui, né, o valor P está dizendo é: existe evidência estatística, tá, de que a correlação é diferente de zero, ou seja, existe uma correlação aí. Né? Ele não me fala se é forte, fraca, mas isso quem me diz é o fator de correlação. Mas ele está dizendo que estatisticamente é possível afirmar aqui que a correlação é diferente de zero. Tá? Então essas contas aqui indicam que esse fator de correlação é relevante, tá? Como é que ele chegou nesse valor aqui agora, né, de correlação, tá? O valor de P, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou abrir um arquivo aqui do Excel, tá? Então, nota que aqui eu tenho exatamente a mesma tabela, tá? A amostra de 1 a 10, tá? A largura, né, ou distância, deixa eu até corrigir aqui, isso aqui na verdade é a distância da margem, né? A distância em centímetros e a profundidade em centímetros, tá? As colunas que eu adicionei a essa tabela aqui, tá? Diferente da tabela lá do Minitab, são essas daqui que estão pintadas em amarelo, tá? Então, nota que a primeira coisa que eu fiz aqui, né, a primeira etapa foi colocar qual é a ordem, né, dessas observações aqui, né? Naturalmente, tá, como eu falei que a distância tem já uma ordem natural, tá? É bem provável que a ordem calculada, tá, para essas observações aqui seja crescente igual. Então, por exemplo, 0 é a menor observação entre todas elas. Então, ele é o primeiro, tá? 50, bom, ele é o segundo maior, então é o segundo, e assim sucessivamente, tá? Para você fazer isso aqui automaticamente no Excel, tá? Você coloca aqui, ó, usa essa fórmula aqui, tá? Ordem média. Como número aqui, você colocaria a célula B2, tá? Que é a célula que você está fazendo referência. E determina um intervalo a ser utilizado para fazer o ordenamento médio aqui, tá? Então, ó, nota que esse aqui é o intervalo de observações. Então, eu coloquei aqui de B2 a B11, tá? Logicamente, apertei F4 aqui e travei, né, as células para que quando eu arrastar, esse intervalo aqui não se desloque, tá? E o último elemento aqui, né, da fórmula, ele pergunta se o ordenamento é crescente ou decrescente, tá? Então, você coloca 1 para crescente, tá? E você pode obter mais informações apertando F1, tá? E obtendo informações de como fazer esse ordenamento aqui, tá bom? Mas nada mais é do que classificar essas observações aqui, né, de 1 até 10 aqui, né, que são 10, em razão do seu tamanho de grandeza, tá bom? Então essa é a ordem para a distância, tá? Fiz o mesmo para a profundidade, tá? Então encontrei a ordem aqui com relação à profundidade, tá? Nota que é uma diferença aqui, ó, até 4 ele seguiu crescente, depois pulou para 6 porque 59 é maior do que 51, tá? Então é 5, 6, 7, 8, olha aqui também, ó, 9, 10, mudou um pouquinho, tá vendo? Então esse ordenamento aqui também é feito da mesma forma aqui, ó, tá? Para essa fórmula aqui.
Então você pode fazer essas duas colunas aqui, que faz na verdade a ordem, né, em relação à profundidade agora, tá? Então nota que também um dado importante, tá, para fazer a correlação de Spearman é que essas medidas são pareadas, tá? Então 50 equivale a 10, 150 equivale a 28. Eu não posso mudar essa ordem aqui para fazer essa análise, tá? Então tenho aqui agora as duas colunas de ordem, né, tanto para profundidade quanto para distância, tá? E a segunda etapa que eu preciso fazer agora é encontrar a diferença de, tá, da ordem da variável 1 com relação à variável 2. Então eu vou subtrair, nada mais é, ó, D aqui nada mais é do que a subtração da coluna C em relação à coluna E, tá? Então eu pego aqui a ordem dessa amostra 1 e faço menos a ordem da profundidade da amostra 2 aí, tá? Da variável de profundidade. Então subtrai, encontra as diferenças. Nota que quase que para a maioria aqui foi zero, tá? Porque elas estão pareadas, tá bom? E em seguida eleva ao quadrado, tá? Então é por isso que chama a soma do quadrado das diferenças, tá? Eu preciso encontrar, na verdade, essa soma aqui, ó, tá? Eu preciso encontrar o quadrado das diferenças entre essas ordens aqui e somá-las, tá? Que é esse valor, tá? Esse valor aqui que corresponde a esse termo aqui da equação, tá? Encontrado esse valor aqui, eu posso substituir nessa equação aqui e fazer a conta, tá? Então a conta aqui fica 1 menos 6 vezes 4, tá? Dividido por n, que é n, é o tamanho, a quantidade de amostras aqui, ó, tá? Então é 10. Então, dividido por 10 ao cubo, menos 10, tá? Então, resolvendo essa equação aqui, tá? Do rho de Spearman, eu encontro 0,976, né? Logicamente que eu arredondei para 3 casas aqui, corresponde, tá? Vou mostrar para vocês, ó, ao rho de Spearman encontrado aqui pelo Minitab, tá? Então, 0,976. Semelhante ao que a gente encontrou lá no Excel, tá? E agora eu posso fazer, né, o teste, né, encontrar o valor t, né, desse rho aqui com relação à distribuição t de student, né? A gente checou aí que essa variável segue uma distribuição t de student com n menos 2 graus de liberdade, tá? Vou até corrigir aqui, ó, tá? Preciso colocar essa informação aqui também, tá? N menos 2 graus de liberdade, ó, tá? Então, faço aqui, utilizo essa fórmula, tá? Vou encontrar essa estatística t aqui para 0,976, tá? Então, vou substituir, né, onde está R aqui, eu vou colocar esse valor aqui, ó, de 0,976, vou resolver a equação, vou apertar F2 aqui para vocês verem a fórmula, tá? Melhor. Vou copiar aqui. Vou formatar como texto e vou colar a fórmula na frente para vocês possam ver aí, tá? Então essa é a fórmula utilizada aqui, tá? Então nota que ele tira a raiz de A11, tá? Quem é A11 é o 10 aqui, tá? Desse número 10 aqui menos 2, tá? Nada mais é do que os meus graus de liberdade, tá? E multiplico por rho. Tá aí, ó. Então é G14, que é esse valor aqui, que multiplica a raiz de n menos 2, tá? Que é n menos 2, tá? Que divide 1 menos o rho ao quadrado aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Rho ao quadrado, G14, tá? Então, se você olhar aqui, ele vai buscar os valores, ó, tá? E encontra o valor da estatística t, tá? Então, esse aqui é o valor da estatística t de student para esse fator de correlação aqui, tá? De Spearman, tá bom? Para encontrar o p-valor, né? O teste de significância aí, né? Eu utilizo a fórmula, né, de student aqui no Excel, bicaudal, tá? Por isso o BC aí na frente, tá? Então é distribuição T bicaudal, tá? Tenho aqui agora, informo o valor da estatística T, que é esse aqui, ó, tá? 12,610, tá?
E preciso informar também aqui o número de graus de liberdade, tá? Então, ó, pego aqui o valor dia 11, tá? Que são 10, e subtraio 2, tá? Essa estatística tem 2 graus de liberdade, tá? Perdão, subtrai 2, né, do grau de liberdade porque são duas colunas, tá? Eu perco 2 graus de liberdade, um aqui nessa coluna e um aqui nessa coluna, tá bom? Então, essa é a fórmula, tá? E nota que o valor de P aqui deu 0,000. Para mim encontrar uma primeira casa significante aí seriam 6 dígitos após a vírgula, tá? Então, isso aqui vai dar 0, tá? Também é um valor semelhante que o Minitab encontrou, ó. Tá? Nota, se você olhar aqui, o valor de P deu 0, tá? Então, o valor de P sendo inferior ao meu erro alfa, tá? Eu rejeito a hipótese nula, tá? E aceito que a hipótese alternativa, que me diz que existe a correlação é diferente de 0, ou seja, ela existe aí, tá? Qual é o T, né? Qual é o valor de T crítico, tá? Para o meu teste aqui, tá? Quero construir a região crítica de teste graficamente aqui, tá? Então você usa a mesma fórmula, tá? Ó, é o inverso, tá? Da distribuição T bicaudal, tá? Com um erro, né? Ou perdão, com uma estatística T, né? Correspondente à probabilidade de 0,05, né? Então eu quero saber para 5% aí de erro alfa, tá? Qual é a estatística T correspondente, tá? Com n-2 graus de liberdade aqui, tá? Que é 10 menos 2 graus de liberdade, vai dar 8, tá? Então, o valor crítico aqui vai dar 2,306, tá? Então, esse é o valor de T aqui para o teste bicaudal da distribuição T-Student, tá? Para um valor de probabilidade de 0,05%, que é o nosso erro alfa. Aqui também esqueci de colocar n-2 graus de liberdade aqui, tá? Então, esses aqui são os valores, tá? Para você encontrar essa região crítica aí, né, do teste, tá? Para entender por que a gente rejeita a hipótese nula, né? O caso de T aqui deu muito maior do que 2, né? Então tá totalmente fora da região de aceitação aí da hipótese nula. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vem aqui, Minitab, tá? Gráfico, tá? Gráfico de distribuição de probabilidade, tá bom? Você escolhe que quer visualizar as probabilidades, tá ok? E aqui, agora nós vamos escolher, né, a distribuição T de student, está representado por um T minúsculo, ó, tá? Quantos graus de liberdade, né? São 10 amostras em duas colunas, né? Então são 8. 10 menos 2 dá 8, tá? Então a área sombreada, tá? Você escolhe como a distribuição T de student, tá? Ela é uma distribuição bicaudal, ou seja, ela se espalha tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Você escolhe aqui as duas laterais, tá? E para construir a região crítica do teste, tá? Você escolhe aqui probabilidade e coloca aqui o seu erro alfa, de 0,05, tá? Nota que aqui, ó, ele já mostra P sobre 2, ou seja, ele vai dividir metade dessa probabilidade para a direita e para a esquerda. Eu vou mostrar aqui agora no gráfico para vocês, ó. Tá? Então vou abrir na janela maior aqui, tá? Então nota que, ó, metade de 0,05 para a esquerda, metade de 0,025 para a direita. Aqui essa região, tá? Região branca aqui é a região de aceitação da hipótese nula, e da área vermelha para cima e para baixo é a região de rejeição, tá? Vou colocar um texto aqui para ficar mais fácil de ilustrar, ó. Então vou chamar esse aqui de HO, tá? Hipótese nula, tá bom? E vou colocar mais um aqui, chamado de HA, que é a hipótese alternativa, tá? É um teste bidirecional, né, que a gente chama aí. Tá aí, ó. Então, simbolizando aí, né, a região de aceitação da hipótese nula, tem aqui o H0, tá? Essa região branca aqui é a região de aceitação da hipótese nula. E a partir dessa linha vermelha aqui para frente e para baixo aqui, ó, tá? Eu acabo favorecendo a hipótese alternativa, tá? Ah, mas eu não estou vendo aqui, né, a estatística de 12. Vou voltar aqui, ó.
Quero ver essa estatística de 12,610, onde é que ela está em relação à região crítica aqui, tá? Então você clica aqui com o botão direito do seu mouse, ó, clica em adicionar, linha de referência, tá? E aqui você escolhe, né, exibir linhas de referência em valores de X. Você coloca 12,0, perdão, me esqueci do valor, 12,610, tá? Coloca, dá um OK. Nota como ele está distante aqui, ó, da região de aceitação da hipótese nula, tá? Então está bem distante aqui, ó, tá? Então ele está caindo, na verdade, como essa curva aqui nunca toca o eixo horizontal aqui, né? Ele fica praticamente invisível aqui, né? De enxergar a probabilidade. Tá dando quase zero de probabilidade aqui. Então, nota que está bem distante da região de aceitação da hipótese nula, então acaba aceitando a hipótese alternativa aqui. Tá bom, pessoal? Então é bem simples aí. Na verdade, a correlação de Spearman ela é só uma alternativa ao fator de correlação de Pearson, né? Eles são equivalentes, tá? Na maneira de calcular, talvez aí, um pouquinho diferentes, porém, a correlação de Spearman ela é muito mais útil em dados ordinais ou nominais aí, tá bom? Em que existe uma escala ordinal, ou crescente ou decrescente, tá? De classificação aí das observações. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado aí por assistir mais um vídeo do canal, tá? Se você ainda não baixou aí o LeanUp, não deixa de entrar lá no Google Play, baixar o aplicativo, vai te ajudar muito aí nos seus kaizens, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Deixa suas dúvidas aí nos comentários, sugestões, críticas, elogios, correções, tudo mais. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!